Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá, família, eu espero que estejam todos bem. Preparados para o nosso próximo encontro? Então vamos lá. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez nos acompanhe neste encontro, que com certeza Ele está conosco, mas que Ele nos acompanhe e nos conduza para que nós tenhamos um bom entendimento e que cada palavra que nós possamos trocar aqui sirva para nós de ensinamento e que possamos aplicar em nosso dia a dia, principalmente com o nosso próximo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Espírito Santo nos guie. Então, iniciando o encontro, vamos fazer uma breve retomada dos capítulos anteriores para que reavive na sua memória o que foi que nós falamos até agora. Nós estamos no encontro 6, então do 1 ao 5, vamos fazer uma breve recapitulação do que já foi falado. No capítulo 1, Deus se revela por meio da palavra. Qual era a palavra sagrada? Quem lembra aí para me responder? A Bíblia Sagrada. Você lembra da história da Bíblia? Que é uma biblioteca, é composto por 2 tempos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ela é composta por 73 livros e ela é tão sagrada, mas tão sagrada, que quando você beija a Bíblia, você beija o rosto de Deus. Isso dito por Santo Agostinho. No capítulo 2, Deus se revela pela criação. Vocês lembram que Deus criou tudo para nós, desde a pequenina coisa até a maior, tudo foi para nos servir? Então é Deus se revelando. No 3º capítulo, ele cria o homem. Então foi a criação do homem e da mulher. No 4º capítulo, o homem e a mulher caem em pecado. Então, pela tentação, pela curiosidade, foram instigados pelo pecado e acabaram criando o pecado original. No 5º capítulo, apesar do homem ter caído em tentação, Deus não desiste de nós. Então, ele propõe uma aliança que aí aparece Noé e a arca nessa história. Estão relembrados? Então, isso foi só para dar uma retomada no assunto, para nós dar sequência daqui por diante. Neste capítulo 6, Deus novamente propõe uma aliança. Agora a aliança é com Abraão. Mas vamos voltar um pouquinho. Então, ele fez a aliança com Noé e disse que povoariam a terra e multiplicariam muitos, mas nem todos os descendentes de Noé foram pessoas boas. Mas Abraão era. Então Deus resolveu fazer uma aliança com ele também. Só que ele fez uma proposta para Abraão, que era um homem de muita fé e vivia numa cidade chamada Ur, no ano de 1800 a.C. Então Deus escolheu ele para ser seu representante na terra. Um dia disse a Abraão que mudasse de cidade com sua esposa, Sara, para começar uma nova vida e que lá sua descendência seria tão grande quanto as estrelas do céu. Abraão não questionou, mas teve uma certa dúvida, pois já era de idade, já era um senhor, ele e sua esposa, e talvez não pudessem mais ter filhos, pois Deus, em seguida, o abençoou com um filho, o qual deveria ser chamado de Isaque. E aí, mais tarde, ele falou que a descendência de Abraão seria gigantesca. Abençoou Abraão com um filho, chamado Isaque, mas pediu a ele o sacrifício do seu próprio filho, do Isaque. E Abraão, como era muito respeitoso a Deus, temente a Deus, obedecia, com muita dor no coração, com muito sentimento, pois era seu único filho e já numa idade avançada, certamente não teria outros mais. Levou o seu filho para sacrifício. Levou a um lugar bem distante, no alto de uma colina,
E quando ele ia sacrificar o seu próprio filho por amor a Deus, Deus falou com ele novamente que não havia necessidade de fazer aquilo, porque o que ele queria realmente era a prova de amor de Abraão. E isso ele já tinha tido, que ele se desprenderia do seu próprio filho, seu único filho, por amor a Deus. Então não foi necessário fazer o sacrifício. E Abraão ficou muito agradecido mesmo a Deus por não haver a necessidade de fazer aquilo. O que nos mostra Abraão com este seu ato? Que ele amava a Deus sobre todas as coisas, inclusive sua família e seu único filho. E é este o compromisso que Deus quer de nós. Nossa fidelidade, nossa obediência, atender o seu chamado à vocação, chamado a tantas coisas, chamado às aulas de catequese. Às vezes temos tantos compromissos que não conseguimos cumprir, mas temos que atender à vontade de Deus. Meu exemplo, eu fui chamada a ser catequista e atendi o chamado que nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo para mim. Então todos nós temos os chamados a ir na igreja, a fazer as orações, e é isso que Deus espera de nós, a nossa obediência, o nosso respeito. E às vezes são coisas bem pequenas, mas que nós podemos fazer sim. E nem sempre essa nossa obediência terá caminhos fáceis. Não! Tem situações que são complicadas. Às vezes a vocação de uma pessoa não é do agrado da família. Os meus compromissos de catequista, eu tenho que organizar no meu dia a dia para cumprir os horários e compromissos. A nossa ida à igreja, muitas vezes, tem algumas situações que nos atrapalham, mas nós temos que ir. Então, assim, nem sempre é fácil, mas nós devemos cumprir. E como Abraão, que cedeu até o próprio filho, isso é o sinal de obediência. Então existem situações que nós vamos ter que ter um jogo de cintura para nós poder cumprir. Mas vamos conseguir sim demonstrar o amor por Deus e nosso respeito. A prof vai colocar um videozinho rapidinho para vocês entenderem um pouquinho a história de Abraão. Abrão era filho de Taré, da família de Noé, e morava com a esposa num lugar chamado Harã. Nessa época, Abrão já tinha 75 anos, mas um dia Deus disse a Abrão: Você deve partir de Harã com sua esposa e morar em outro lugar que mostrarei a você. Seus descendentes serão muito numerosos e formarão uma grande nação, uma fonte de bênção. Então, Abrão obedeceu a Deus, se despediu de sua família e seguiu viagem para a terra prometida por Deus, com sua esposa, chamada Sarai, e seu sobrinho, que se chamava Ló. Eles andaram por um longo caminho e chegaram até Canaã. Lá, Abrão construiu um altar para agradecer a Deus pela terra prometida. O tempo ia passando e o Senhor abençoava Abrão com muitos bens. Quando Abrão se sentia inseguro, Deus falava para ele: Não tenha medo de nada, eu sou o seu protetor. Sara, ela dará luz a um filho que vocês vão chamar de Isaque. E com Isaque farei uma aliança eterna de amizade. E Deus continuou: Abraão, olhe agora para o céu e tente contar as estrelas que você está vendo. Assim será sua descendência, numerosa como as estrelas do céu. E Abraão acreditou no Senhor. Todos nós que cremos no Deus único fazemos parte da descendência de Abraão. Uma descendência não de sangue, mas espiritual. E por isso ele é chamado de pai da fé. Deus cumpriu sua promessa e Sara ficou grávida. E Sara deu à luz a Isaque.
Abraão ficou muito feliz com o nascimento de seu filho. Quando Isaque ainda era uma criança, Deus resolveu testar a fé e a fidelidade de Abraão, pedindo que ele entregasse seu amado filho como sacrifício. Era costume naquela época sacrificar a Deus os primeiros filhotes das ovelhas. Mesmo muito triste, Abraão levantou cedo e subiu com o menino para a montanha, para o local onde costumavam ser feitos os sacrifícios. Quando Abraão pegou a faca para matar Isaque e ofereceu a Deus, ele ouviu uma voz dizendo: Não, Abraão, espere! Não faça nada contra teu filho. Agora sei que você é realmente obediente e fiel. E apareceu ali uma ovelha para ser sacrificada no lugar de Isaque. Assim, Abraão provou que amava a Deus mais do que tudo. Super interessante a história, hein? Vocês fizeram a atividade anterior fazendo a aliança com Deus. Então, a prof também fez aqui a dela. Aliança de Deus e o que seria nosso compromisso: servir ao Criador. Da aliança com Noé, os descendentes dele, nem todos, eram íntegros e justos como o pai. Então a prof vai ler agora um pedaço da Gênesis, capítulo 11, do 1 ao 9, e eu gostaria muito que vocês fechassem os olhos para melhor entendimento da palavra. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, você pode pegar a Bíblia e me acompanhar também. Gênesis, capítulo 11, versículo do 1 ao 9. A Torre de Babel. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinge os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são só um povo, disse ele, e falam uma só língua. Que começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra e cessaram a construção da cidade. Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra e dali os dispersou sobre a face da terra. Percebemos que Babel representa o orgulho do homem querendo chegar a Deus sozinho. E aí começa a confusão. Porém, vem o Espírito Santo, também chamado como Pentecostes, para que houvesse harmonia novamente. Porque tudo que Deus criou é abençoado. Quando acolhemos a palavra de Deus, ouvimos seus ensinamentos, seguimos tudo que ficou dito para nós, então somos abençoados e temos harmonia sim. Conseguimos nos harmonizar com todas as pessoas, mas tendo Deus no coração. O que mais causa confusão nos dias atuais é a ambição, é o orgulho, é a inveja. Então, quando não temos esses sentimentos no nosso coração, quando só temos o amor de Deus, nós não temos essa confusão. Então,
Por isso é sempre bom pensar nas nossas atitudes. Mesmo com este comportamento de alguns homens ainda, Deus sempre se mostra amoroso e continua fazendo uma aliança conosco. Nessas alianças de Noé e Abraão, eles foram fiéis a Deus, não tiveram dúvidas, porque sabiam que tudo que Deus pedisse para eles era certo, era correto. E Deus nos apresenta também tudo que Ele promete. Ele prometeu a Abraão que a sua descendência seria maior que as estrelas do céu, a quantidade das estrelas, e que seria lembrado sempre a sua descendência. E sim, e foi, porque Jesus Cristo é um dos descendentes dele, é parente de Abraão. Só que Abraão é o tataravô, então não chegaram a se conhecer pelo tempo, mas ele é um descendente. E Jesus Cristo é nosso representante de Deus, é nosso governador aqui da terra, é o nosso primeiro amigo, nosso primeiro irmão. Então Deus cumpre suas promessas. Aproveitem sempre a oportunidade de seguir a palavra de Deus. As atividades para este encontro vocês vão fazer lá no livrinho de vocês, na página 58 e 59. Caprichem nas atividades, leiam com atenção, peçam para que sua família participe também, porque eles são muito importantes nesta fase de construção, e aproveitem cada palavra. Peçam a iluminação do Espírito Santo para que vocês tenham sempre um ótimo entendimento. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, vamos encerrar esse encontro pedindo a proteção de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, Pai de toda a criação, agradecidos sempre pela oportunidade. Obrigada, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro. Tchau!